Carinhosamente bom dia aos amigos queridos de todo o Brasil. É sempre um prazer estar aqui todos os domingos com vocês, conversando sobre Espiritismo, o verdadeiro e único Espiritismo. Sem misticismo, sem apelações religiosas, sem aquelas coisas que fizeram muita gente pensar tão mal a respeito da religião. Essa religião cujas propostas eram trazer mais coisas boas à humanidade. Uma possível religação com Deus, mas na realidade trouxeram tantas guerras, tantos desentendimentos e continuam trazendo algumas intolerâncias, algumas críticas exageradas, algumas inimizades e até guerras. Mas a proposta do Espiritismo nunca foi ser religião. Foi ser uma doutrina filosófica com base rigorosamente científica e apenas consequências religiosas. Ele veio ao mundo, segundo entendimento entre os espíritos e Kardec, para servir como um instrumento, para ser usado por todas as religiões. Mas, infelizmente, a moral espírita é como o benzetacil. Dói, mas é indispensável. Mas dói um pouquinho, não é fácil não. E vamos conversar hoje sobre um assunto interessante: obsessão versus patologia. Quando é que é um caso de obsessão? E quando é que é uma patologia? E quem vai falar com você hoje é aquela amiga que vocês aprenderam a amar, que vocês gostaram muito dela a partir do momento que pela primeira vez ela apareceu em nosso programa no início do ano passado. E quando ela viaja para cidades aqui neste país, como teve a oportunidade de ir ao Rio Grande do Sul, a Goiânia, ao interior dessa Bahia, agrada pelo seu carinho, pelo seu charme, pela sua palavra simples, sem sofismas, vai direto ao assunto. E é com muito prazer que apresento para o seu bom dia a minha amiga querida Solange Manque. Bom dia, Solange. Bom dia, Lamar, bom dia ao povo do Brasil, do mundo. Nós estamos pela internet. Muita paz, que bom vou estar aqui com vocês esta manhã para a gente debater um assunto que é muito importante. É um assunto que realmente precisa ser muito visto por nós, todos nós que lidamos com essa doutrina maravilhosa de libertação, sobre obsessão versus patologia. Eu quero estar aqui com você, que você possa nos ligar, tire suas dúvidas, estamos aqui e com certeza vocês também terão um grande convidado hoje, que é o nosso querido Veloso, que vem nos visitar. É um homem que entende muito de obsessão, muito de mediunidade, e nós vamos estar aqui interagindo com você. Muito obrigado. Pois é, eu quero ter o prazer de nessa conversa também mostrar o meu amigo Veloso aí, Edivaldo Veloso, que eu estava até com saudade dele. Veloso, pega esse microfone e o seu bom dia para nós aqui. Faz um tempão que você não aparece aqui com a gente também. Que prazer, hein, Veloso, ter você aqui com a gente. Bom dia, Lamar. Bom dia, telespectadores. É um prazer imenso e enorme estar com vocês. Nós nutrimos uma excelente amizade, né? E é importante que a gente esteja para dar força, dar energia, fazer com que você possa continuar movimentando o Brasil, movimentando o mundo hoje pela internet, para que o Espiritismo realmente possa ser visto, analisado, estudado e compreendido. E o trabalho de hoje, que Solange vai passar para nós, é muito importante, porque as pessoas se prendem muito à questão das interferências espirituais negativas, esquecendo também das interferências espirituais positivas, que são muito mais importantes para as nossas vidas. Maravilha, Veloso. E Veloso é ex-presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia e também é dirigente de uma das maiores casas espíritas aqui deste estado, que é o Centro Espírita Paulo Estevam. Eu estou operando aqui no controle remoto e a Pata também está operando, porque corre na mesa, corre na câmera, corre na mesa, corre na câmera, que isso aqui é um sufoco desgraçado, não é moleza não, gente. Aqui já viu como é que é, né, Solange? Aqui para eu puxar aqui o bicho, vai lá, olha, Solange, tá charmoso o negócio, não tá? Como é que tá, né? Legal. E o Veloso é uma especialidade na área mediúnica e vai conversar com a gente também, com a Solange, porque de duas casas. Duas casas, são as maiores casas. Paulo Estevam e da COBEM, né? Casa é verdade, Bezerra de Menezes. Então é um homem que realmente tem um aval muito grande do nosso movimento espírita e de todos nós, de credibilidade, de carinho.
Eu sempre digo a ele, cara, eu te amo. Se ele não gosta, o problema Ah, meu Deus. Mas eu tenho certeza que ele te ama também. Quem é que não ama essa criatura, né? Solange, hoje está o mundo inteiro assistindo a gente, porque nós estávamos com alguns problemas técnicos na nossa internet ao vivo, mas graças ao meu amigo Luiz Marques Folha, lá em Belém do Pará, que está dando essa força para mim. Meu amigo Folha, obrigado, meu irmão, obrigado pelo Nini, obrigado por esse carinho que você tem pela gente, você e o Evandro, aí na Libnet, sempre com todo carinho. Obrigado, meu amigo, pela força. Hoje o nosso programa finalmente, felizmente, está no mundo pela internet. Eu quero aproveitar, eu telefonei ainda há pouco para os amigos lá em Nova York para assistir, avisar para a turma de Boston, de New Jersey, ali dos Estados Unidos, e quero avisar os amigos aí no mundo que estiverem conseguindo assistir a gente, que podem fazer perguntas para a Solange através do e-mail. O e-mail, em Nova York falou e-mail, né? O e-mail, eu fui chamando e-mail. O e-mail é perguntas@redevisão.net. perguntas@redevisão.net. Chacrinha está ali a parte do computador, pronto para receber as perguntas e imprimir aqui para nós. Vamos conversar, Solange. Solange, quando é que é obsessão? Quando é que é um caso de patologia? Conte para nós. Aí é que começa a complicar. As duas coisas são muito fronteiriças. Até porque todas as reações de um espírito obsessor que está influenciando, está dentro dessa vibração nossa contínua, são as mesmas de uma patologia. Então nós precisamos ter muito cuidado, até porque o próprio CID-10, dos transtornos psicológicos, da qual eu sou psicanalista e me baseio, ele sempre nos pede que tenhamos cuidado com as diferenças de patologia, as diferenças que nós temos que ter de diagnósticos e prognósticos. Bom, tem muitos casos de esquizofrenia que não são tão esquisos, mas que também têm ramificações em psicose. Bom, a mesma coisa acontece na obsessão. E nós não podemos, absolutamente, dentro de uma casa espírita, eu coordeno Desobsessão, a Sociedade Espírita André Luiz, que também é uma das grandes casas aqui em Salvador. Nós recebemos por mês em torno de 5, 6 mil pessoas na casa, e eu coordeno uma desobsessão onde cuidamos de 200 e poucas pessoas, todo sábado, de 1 da tarde às 16 horas. Bom, então o que eu percebo é que às vezes nós nos arvoramos na casa espírita a dar diagnósticos, quando não é a nossa função. E tudo nosso dos espíritas é obsessão. Não, isso aí é obsessão. Eu só vou dar um exemplozinho para a gente começar o papo. O seguinte: teve uma senhora, há uns 30 dias atrás, na minha frente, no André Luiz, que nós fazemos primeiro uma triagem, que vocês chamam também de atendimento fraterno. E na desobsessão nós fazemos também isso. Avaliamos o paciente, geralmente um paciente com um transtorno maior. Eu questiono se ele está fazendo um tratamento também psiquiátrico, quais são as medicações. Eu tenho todo um cuidado também nesse lado médico, né? Bom, e uma senhora sentou na minha frente e me disse que estava sentindo taquicardia, sudorese, insônias, angústias, ansiedades. E pela idade dela, seus 55 anos, eu percebi que ela também poderia estar sofrendo disfunções hormonais que dão as mesmas características. Então, para eliminar qualquer fator físico, que também existe, é uma sintomatologia física, e queda de hormônio nessa idade provoca tudo isso e às vezes até muito mais, desmaios, né? Bom, eu pedi a ela que ela me trouxesse, procurasse o médico dela e pedisse os exames todos hormonais, de equilíbrio hormonal. E realmente ela voltou para mim 15 dias depois e me disse: doutora, você tinha razão. Eu realmente estava com a queda muito grande de hormônio. Estou fazendo a reposição e não tenho mais insônia,
não estou mais com taquicardia, não estou mais com sudorese, estou tranquila. Então, nós na Casa Espírita não podemos nos arvorar em diagnóstico. Não, isso aí obsessor, com certeza, e a pessoa às vezes continua com as mesmas sintomatologias e queremos que os obsessores resolvam se afastar ou que os mentores resolvam curar aquela pessoa quando o fator é orgânico. Então, quem somos nós na Casa Espírita para estarmos dando diagnóstico? Precisamos ter muito cuidado. Nem tudo é obsessão. Obviamente que quando temos qualquer disfunção orgânica e que recorremos à ansiedade, que o nosso astral começa a ficar muito afetado, que começamos a ficar com neuroses porque não estamos dormindo, e isso vai se acentuando, os espíritos, muitos daqueles que estão do nosso lado, esperando uma quedinha para poder entrar, o que é que eles fazem? Se utilizam desse momento para fazer influenciar mais ainda. Você está mesmo, você está muito doente, olha, não vá para médico, não vá para nada, você realmente está muito doente. E começa a estimular que você está doente, que você está doente, que você está doente. Só que muitas das vezes o seu problema não é de ordem obsessiva. Você pode até criar uma obsessão em cima dessa patologia. Então é necessário que a gente tenha muito cuidado na Casa Espírita. Recomendemos o passe, recomendemos as doutrinárias, recomendemos uma boa leitura, mas recomendemos o médico. A Casa Espírita não veio para fazer disputa com a área médica, nem psicológica, nem psicanalítica, com nenhuma delas. Porque o papel do médico existe, como o papel da doutrina espírita também existe. Ela vai precisar se esclarecer dentro de uma doutrina filosófica de moral e de amor, para que ela possa viver feliz. Se a queda de hormônio está lhe provocando essas ansiedades, insônias, sudoreses, o médico vai resolver. O endocrinologista, ou o seu ginecologista, seja quem for, ela vai precisar da sua medicação. Outro fator que eu também vejo dentro da Casa Espírita é que nós nos arvoramos, às vezes, em pegar pacientes psiquiátricos e acharmos que vamos curá-lo, quando, na verdade, às vezes são problemas estruturais. O que são esses problemas estruturais? São problemas que nós já trouxemos na nossa genética espiritual e amoldamos essa necessidade reencarnatória como limites, como aprendizado a esses tipos de patologia. Então, o que acontece? Chega na Casa Espírita, a pessoa tem uma síndrome de pânico e nós vamos nos arvorar a dizer que os obsessores vão se afastar, que ali está tudo curado. Não, o nosso papel é atendê-lo. Sendo ele de nível estrutural ou não, é de atendê-lo. Diagnóstico, jamais. Porque diagnóstico quem tem que dar são os médicos, são os profissionais da área. Eu que sou uma profissional da área, eu não posso dar um diagnóstico nem um prognóstico de um paciente sem ouvi-lo, sem ter certeza da sua anamnese. Porque os pacientes, nós, seres humanos, escondemos muito, floreamos muito. Eu tive um caso lá no André Luiz, uma senhora levou um filho completamente patológico nas suas raízes estruturais, que virou para mim e disse assim, só tem 6 meses que ele entrou em crise. Imagina, 6 meses. Quando eu busquei a família inteira, que eu comecei a fazer uma anamnese familiar, que é muito importante, eu não faço desobsessão, eu não posso ter uma desobsessão no paciente que eu não ouça a sua família. Eu geralmente pego toda a família para que a gente possa ouvir. Nós lá no André Luiz fazemos assim. Então por quê? Até porque se ele for obsidiado, ele está infectando fluidicamente todos eles. Então eu preciso buscar esse pessoal, toda a família, para que ele realmente possa ser atendido.
E quando eu fui fazer essa anamnese familiar, o que é que tinha? Ele já sofria desde o berço de distúrbios terríveis. Só que ele veio a surtar muito mais naquela idade de 17 anos, que é uma idade, inclusive, muito propensa aos surtos psicóticos, esquizofrênicos. Isso está aí na medicina, na psiquiatria, e é uma verdade. Ô Solange, você aborda essa questão, e eu vejo com muita propriedade no momento, porque isso ajuda a afastar qualquer fanatismo dentro da casa espírita. O espiritismo não admite fanatismo. Essa conversa de tudo é obsessão, tudo é obsessão. Nós temos a pessoa às vezes está com um problema de uma gripe, olha, desse algum obsessor perturbando. Poxa, é um negócio sério, tudo normal, aí em casa insônia normal. quebra um negócio em casa, é obsessor. Às vezes é falta de atenção da própria família. Foi bom você dizer quebra isso. Deixa eu explicar. Já recebi inúmeros telefonemas e e-mails de pessoas que têm essas louças Duralex, que ela explode. Ela tem uma composição química parecendo vidro temperado de carro. E eu já tive conhecimento de que ela, muito no quente, e ela sendo lavada e guardada depois no armário, depois de um período ela mesma sofre tipo uma combustão, não sei como seria o nome apropriado, eu não entendo. Mas ela explode. Olha o que tem de espírita que me liga para perguntar se isso é fenômeno espírita, se não é. E eu já soube de pessoas que trabalham dentro da Duralex que não é. Que isso é um efeito, inclusive, de longo prazo e que pode vir a acontecer normalmente. Você põe ela na pia e de repente de madrugada ela pode pipocar. Então todo mundo acha que está fazendo um fenômeno espírita. Pelo amor de Deus, não é. A Duralex com certeza deve ter um 0800 para explicar melhor a vocês. Mas não é. Principalmente com as xícaras. Acontece muito, porque geralmente a gente toma muito café quente e depois joga ela direto na água fria. Então isso explode, ela sofre esse destemperamento e, consequentemente, ela explode. E eu tenho acontecido, eu digo logo, não, minha senhora, não é fenômeno espírita, não pode dormir tranquilamente. É algo normal da Duralex. Eu já soube que é, então não vamos fazer porque eu sei que no Brasil inteiro todo mundo usa a Duralex. E aqui na Bahia, e eu já recebi e-mail também de pessoas que disseram que um copo explodiu. Aí eu já sei que é Duralex. Bom, deixa eu ouvir meu amigo Veloso aqui também, com experiência no Centro Espírita lá. Veloso, como é que é? O pessoal tem chegado muito com essas coisas lá contigo, como é que é isso, hein? Olha, a Casa Espírita, tá ligado? A Casa Espírita tem um compromisso com a mediunidade, tem um compromisso em desvendar as questões mediúnicas e obsessivas, mas estamos plenamente concordando com a fala de Solange. Porque lá na Paulo Estevam, como também agora na Casa de Oração Bezerra de Menezes, nós tratamos a obsessão e o obsidiado com muita tranquilidade, visualizando todos os pormenores da sua vida, das suas questões pessoais e com as indicações que Solange já fez. É importante que a pessoa participe do passe, participe da doutrinária, participe dos tratamentos que a própria Casa Espírita oferece, justamente objetivando mostrar para ela de que aquela dificuldade, aquela circunstância não é uma obsessão, e sim uma questão médica, ou até mesmo uma questão energética, mas que precisa de um tratamento a longo prazo, não simplesmente acusar alguém do mundo espiritual de que está causando aquele dano. Eu às vezes brinco com a pessoa, se eu estivesse no mundo espiritual, eu criaria um sindicato de defesa dos obsessores. Tudo é obsessão, tudo é obsessão que está fazendo. É verdade. E não é possível. Se eu não gosto de ser acusado de algo que eu não fiz aqui, certamente o espírito, que também é um ser humano, não gostaria, nem gosta. E isso é uma falta de caridade. Uma acusação dessa. Com certeza. É verdade. É uma falta de amor. Exato. Falta de amor, falta de critério doutrinário. Com certeza. Exato. Tem que levar a doutrina espírita para uma percepção mais clara. Pois é, gente. Olha aqui, rapaz. Olha, aqui de São Paulo eu recebo da amiga. Peraí, deixa eu ajeitar meu controle remoto aqui. Tá uma graça esse negócio aqui. Olha só que não é engraçadinho, né? Olha, pra cima e pra baixo. A Helena de São Paulo pergunta: Alamar, por favor, falar no ar sobre José Raul Teixeira, se ele tem algum livro publicado, site, telefone, pois a fita que foi apresentada foi de muito proveito. Helena, o Raul Teixeira, o maravilhoso, meu amigo querido, doutor e mestre José Raul Teixeira, tem livros fantásticos
verdadeiros manuais de condutas coerentes na doutrina espírita, como diretrizes de luz, né, de luz. Ele tem vários livros publicados da editora Frater, que é a editora do Remanso Fraterno, que é a sua casa fundada e dirigida por ele, no Rio de Janeiro, em Niterói, no Rio de Janeiro. O Raul é aquela coerência extraordinária. O que mais você poderia indicar, Veloso, do Raul? O que mais nós temos? Tem muitas, vários livros do nosso querido José Raul Teixeira. Eu vou tentar depois pegar aqui o e-mail do Raul para tentar passar para você. Prometo, viu? E de Rondônia, qual é a cidade de Rondônia? Anote aí o nome do estado e a cidade, viu, Chacrinha, aí, viu? O nome da cidade e o estado. De Rondônia. O que é melhor, Solange? A pessoa se instruir pelas obras básicas ou por obras psicografadas? Diz que o programa está ótimo e manda abraço para nós. Obrigado pela minha parte. Uma complementa a outra, né? Kardec realmente nos trouxe toda a estrutura base. Mas os livros psicografados de Joana, né, os livros psicografados por Divaldo Franco, por Chico Xavier, vieram dar uma continuação em todo um trabalho. Não só Joana, não só André Luiz, como tantos espíritos vêm contribuindo. Agora mesmo Divaldo psicografou um livro maravilhoso, que eu recomendo a todo espírita trabalhador, realmente, da Casa Espírita, na Seara, que leiam. Chama Tormentos da Obsessão, com Filomeno de Miranda. Ele vem nos trazendo um manancial maravilhoso de como se processa e a preocupação de Dr. Eurípedes Barçanufo, de ter fundado um hospital sanatório para receber os espíritas que não tiveram realmente seriedade no seu compromisso na Terra. E esse sanatório chama Sanatório Esperança. E esse foi psicografado por Divaldo Franco. Está aí, é um livro que foi lançado agora no workshop dele. E eu li em 2 dias, um livro maravilhoso e que eu recomendo a todos. Então, as obras psicografadas e as obras kardecianas, as obras de estrutura base, elas são fundamentais para que, inclusive, venhamos a entender as obras psicografadas. Agora, o que não adianta, tem pessoas que só entram na doutrina espírita pelo Nosso Lar. Não é por aí. Tem pessoas que também desistem da doutrina espírita porque leu o Nosso Lar e não entendeu. Então, antes de você ler Nosso Lar, ou Violeta na Janela, ou seja lá o qual for, tem tanta obra psicografada, leia as obras básicas. Ao começar, comece por Kardec. Esse, fundamental. É claro, e essa campanha da FEB, da Federação Espírita Brasileira, ao começar por Kardec. Aí você vai poder entender todas as questões que são trabalhadas, que esses espíritos nos trouxeram maravilhosamente psicografados. E é esse o papel dos espíritos também, nos trazer as boas notícias. Então, as obras psicografadas devemos. Agora, precisamos ter muito cuidado com o que estamos lendo. Eu já li muita obra que não é psicografada e que, ao invés de vir contribuir, deturpam a doutrina. Esse é o pior. Então, que possamos ter essa percepção do que é melhor para nós. Mas só vamos poder ter percepção com as obras básicas, com certeza. Ô, beleza, viva a Solange, viva minha amiga. Deixa eu puxar o diabo da câmera pra cá. Olha esse negócio desse controle remoto. Mas, menina, Tina, vem operar esse cão dessa câmera aqui, porque é um negócio sério. Olha só, vai pra um lado e pra outro, é um negócio que a gente tem. É no controle remoto, tá certo? Recebo um e-mail aqui do meu amigo Marcos Vinícius Ferraz Pacheco, diretor administrativo da ABRAD, Associação Brasileira dos Divulgadores do Espiritismo do Brasil. Ele diz o seguinte: Alamar, para minha alegria, estou sintonizando o programa Espiritismo via satélite pela internet neste instante. A qualidade de áudio está muito boa e a conexão foi estabelecida sem qualquer dificuldade. Parabéns, amigo. Mande um abraço para os amigos do Recife. Tá mandado. Meu amigo Vidal, Heleno, toda essa turma boa aí, Carlos Pereira, tanta gente boa aí do Recife, que é terra também do queridíssimo Jaime Andrade, autor do livro Espiritismo das Igrejas Reformadas. Muito obrigado pelo carinho, Marquinhos. Estamos aqui na luta, meu irmão, vamos levando. Cadê quem mais aqui? Um e-mail. Recife, como devo proceder para assistir? Não, isso já passou. É do Recife também. O que mais aqui?
Olha, é o Carlos Lopes, lá de Lambari. Que Lambari é São José. Carlos Lopes está presente no nosso programa, está no canal Te Vejo o tempo todo lá com a gente no canal Te Vejo. Cadê, meu Deus, desse negócio? Deixa eu puxar aqui, quando a gente fica em camisa branca, se não passar muito, a imagem fica escura. Olha lá, Alamar, faço 32 anos hoje. Opa! Você conseguiu consertar o áudio do Te Vejo? Rapaz, não ficou bom ainda não. Eu estou tentando bulir lá para ver se consigo, Carlos Lopes. Agora a gente tem um caso aqui interessante que eu vou contar para vocês. Eu não sou baú para esconder coisa. Repara só. Eu recebi um e-mail. Quando eu falo certas coisas aqui, o pessoal pensa que eu estou chutando. Pensa que é conversa fiada, tá? Mas a gente tem que dizer porque tudo acontece nesse mundo em nome de espiritismo, como se fosse espiritismo. Olha só essa. É um e-mail do Fernando Dejos, lá do Rio de Janeiro. Alamar, estive ontem no Centro Espírita Leon Denis, no qual eu trabalho. É o maior centro espírita do Rio de Janeiro, um dos mais conceituados do Brasil. O Leon Denis, que todo domingo assiste a gente lá. Tem um monte de gente lá diante do telão vendo a gente. Um beijão para o Altivo, o Panfiro e a turma querida aí do Leon Denis, Bento Ribeiro, no Rio. Assisti a palestra do Luciano dos Anjos e no final fui falar com o nosso querido confrade e ele me relatou um fato curioso, que num centro espírita o dirigente colocava um gato, miau, amarrado na coleira em cima da mesa dos trabalhos. O argumento do dirigente é que o gato espantava os maus fluidos. Mas se aparecer um rato na reunião, como é que vai ficar? Todos agora, os participantes saem correndo. Um abraço do Fernando Deus. Gente, agora eu queria saber da Solange essa história desse gato na mesa mediúnica do centro espírita. Qual a experiência gatológica que você tem, Solange? Gatológica mediúnica, como é gato mediúnico? Primeiro que eu não vou considerar que esse centro espírita tenha as bases kardecianas. Não vou considerar. Então, se eu não considero ele como dentro das obras básicas kardecianas, eu não posso nem dizer nada, porque eu não sou gatológica. E nem se o gato estiver preparado doutrinariamente? Não. Porque os gatos, eles são sensíveis ao ambiente. Não só gato, qualquer animal. Eles são sensíveis ao ambiente. Mas levar ele para uma sessão mediúnica ou em cima de uma mesa, isso aí realmente é até de shot para com os mentores. Não seria um gato vidente, um gato médium? Não existe isso. Isso é deboche, né, para com as coisas sérias. Porque a espiritualidade, sério, né? Olha, vocês não imaginam o que os espíritos superiores passam para chegar até nós. E quando chega até nós, encontra esse tipo de coisa. Eu já disse que no dia que eu desencarnar, chegar numa sala mediúnica, encontrar um médium, lembrando, será que meu marido já chegou para jantar? O outro, será que o feijão eu deixei ligado? E a porta? E meu filho já chegou do trabalho? Eu já disse, eu viro obsessor e dou cascudo em todo mundo. Porque o sacrifício que os espíritos sérios fazem para chegar a uma mediúnica e encontrar médios completamente despreparados, que pensam que a sala mediúnica é aquele receber espírito. Não é só isso. Você está mexendo com sua saúde mental. Você está mexendo com o seu equilíbrio orgânico. E você está também contribuindo com entidades que necessitam acelerar o seu processo de ajuste. O que é uma sala mediúnica? É um laboratório do mundo divino que necessita receber ali médiuns capacitados para que ele tenha, com o seu poder moral, a capacidade de auxiliar os espíritos que necessitam acelerar o seu processo evolutivo. Daí a sala mediúnica existir, para que a gente possa conversar com esses irmãos e colocar nele o evangelho, colocar nele a libertação da sua ignorância. Porque ele só está aprisionado na sua forma pensamento, que André Luiz muito propriamente chama de monoideísmo, tirando esse monoideísmo dele e dando a ele uma capacidade de vibração maior pelo seu pensamento positivo. Isso é o trabalho da sala mediúnica. Agora, se chega numa mesa de centro espírita, tem lá um gato, pode ter certeza que é isso. Isso é um desrespeito. A doutrina espírita não merece isso. Eu não vou considerar que isso seja um centro espírita. Não é. Porque se a pessoa realmente estuda as obras básicas, ele não precisa nem de amuleto, porque está lá em Kardec. Está lá no Livro dos Espíritos. Quando nós utilizamos qualquer forma de amuleto, os espíritos inferiores
sorriem de nós. Sabe por quê? Nós estamos lidando com inteligência. Eles têm uma visão de 360 graus e nós temos uma visão limitada e colocamos um alho dentro da bolsa para espantar os maus espíritos. Eles dão risada de nós, da nossa ignorância. Nós estamos subestimando inteligência. Inteligência. É isso que nós precisamos entender. Que assim como os espíritos superiores estudam, os espíritos inferiores que se agrupam já me disseram na minha cara: a senhora está pensando o quê? Que eu não conheço o corpo humano? Que eu não sei realmente aonde eu posso atingir? Eu posso atingir porque eu estudo, eu sei. E sabe? Só que ele aplica para o mal. Ele tem consciência disso. E nós não podemos deixar que nossa casa espírita caia no ridículo. E é por isso que eu estava dizendo nesse instante a Veloso e a Lamar. O movimento espírita deveria patentear o nome espírita. Porque esse nome foi dado por Kardec para todo aquele que segue as obras pilares de estrutura da doutrina espírita. Porque você vê, qualquer centrozinho que ali recebe espírito, está lá escrito centro espírita. Quando você entra, não tem nada a ver com a estrutura nossa, da filosofia e da ciência espírita. As pessoas não levam a sério. Então receber o espírito é espírita? Não! Nós somos dotados de mediunidade desde quando ficamos de pé. Desde o Homo sapiens. Desde quando começamos a andar pela era do homem pré-história. Conseguimos conquistar isso em 10 bilhões de anos de evolução, desde a mônada até o homem holoceno do qual somos. Então, a mediunidade é orgânica porque ela é celular, ela é molecular. E tem pessoas que me procuram e dizem assim: a senhora tira isso de mim? Imagina! Então eu vou arrancar seus olhos e sua cabeça e ter que lhe matar. E mesmo lhe matando, você não vai deixar de ser médium. Somos espíritos. E nós somos os únicos seres que temos a capacidade de exercitar esse intercâmbio com o mundo superior, com o divino. Nós temos essa abertura aos céus. É uma permissão divina ao homem que conquistou, na sua longa caminhada, o seu direito de ir e vir, sua razão e os seus sentimentos. É isso que eu tenho a dizer por enquanto. Olha, meus amigos, eu quero fazer uma referência aqui agora e chamar a atenção de alguns companheiros do movimento espírita que ficam se preocupando com algumas bobagens, com cor da gravata de apresentador de televisão, com cor das roupas das pessoas que vão para o centro, ficam se preocupando com quem lê Rustem, com quem deixa de ler Rustem, que eu acho que tem muito mais coisa a se preocupar. Olha, essa semana eu recebi mais de 15 exemplares de uma tal de uma revista chamada Ultimato. Isso é coisa aqui de algum crente sem vergonha. Eu digo sem vergonha porque tenho sem vergonha também. Você que assiste meu programa sabe que eu não generalizo. Eu tenho perfeito amor pelos amigos protestantes, que eu posso, mas os que eu posso chamar de evangélicos, que são os sérios, são os decentes, os honestos, os coerentes com Jesus. Mas tem uma meia dúzia de espertalhões. Tempo de estar exatamente. Né, mas inventaram essa tal dessa revista aqui, tiraram mais de 50 mil exemplares e pegaram uma mala direta de espíritas e estão mandando para espíritas no Brasil inteiro. E o objetivo dessa revista aqui é denegrir a imagem da doutrina espírita. Aqui temos o maior festival, um dos maiores festivais de bobagem que eu já vi até hoje. Falando sobre coisas sobre a reencarnação que não tem nada a ver. Falando sobre o espiritismo, que o espiritismo não tem nada a ver com isso. E os próprios telespectadores recebem em suas casas, graças a Deus, a consciência e a solidez doutrinária de muita gente nesse país ainda é muito grande para não se deixar levar para um festival de bobagem desse. É claro, graças a Deus, a maioria está jogando no lixo. Mas alguns mandam para mim, só para alertar: olha, Lama, aqui na minha cidade, vários espíritas receberam em suas próprias casas. Gente, o processo mafioso religioso é tão grande que eles conseguem malas diretas com endereço de espíritas para tentar convencer os próprios espíritas
com esses argumentos vagos, vazios e insensatos, gente, é um festival de bobagem tão grande, como se nós não soubéssemos, como se nós espíritas não conhecêssemos a história das religiões, a história do cristianismo, as deturpações que fizeram no cristianismo, as leviandades e irresponsabilidade que cometem nas traduções da Bíblia. Existem 16 traduções da Bíblia para o português, cada uma dizendo uma coisa totalmente diferente, porque não são traduções, são traduções interpretadas conforme as conveniências de determinados grupos religiosos. E realizar uma tradução interpretando é uma das maiores canalices literárias que pode existir. É desonestidade literária. Então eu estou denunciando no programa essa agressão à Constituição brasileira chamada ultimato. Isto aqui é uma vergonha e quero pedir para os autores dessa coisa horrorosa que tenham um mínimo de respeito pela capacidade de raciocinar de outras pessoas e que violentar consciências não leva a nada. Inquisição, época da Inquisição, já passou há muito tempo. Já era. Respeitem se vocês desejam ser respeitados. E se fosse o Boris Casoy, ele ia puxar a câmera aqui do lado e dizer: isto é uma vergonha. Não é verdade, Solange? Mas vamos lá. De Passos, Minas Gerais, o José Valdir diz o seguinte: o homem não raramente é obsessor de si mesmo. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. Obsessão e desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Eu gostaria que a Solange falasse sobre o assunto, é o que ele pede. Realmente. Nós, muitas das vezes, aliás, a obsessão só se processa no momento que nós pensamos negativo. Desobsidiar é colocar essa pessoa em nova faixa vibratória, positivo. Né? É esse o papel da desobsessão, não tem outro. Então, nós somos realmente os artifícios, o grande artifício da nossa obsessão. Temos patologias diversas de comportamento, grandes transtornos neuróticos, psicóticos, pessoas que saem, inclusive eu tive uma certa vez, lá no André Luiz, e uma pessoa sentou em frente a mim, que faz desobsessão há muito tempo, porque depois a gente vai fazendo um acompanhamento desse paciente, para saber como ele está. Então, de 15 em 15 dias, sentamos em frente, vamos ouvir se está resolvendo o tratamento, se o caminho está muito indo, está bem, se as palestras que ele está ouvindo, está dentro do cunho que ele esteja, né, absorvendo. E ele virou para mim e disse assim: doutora, eu desde os 7 anos de idade que eu sou doente por sexo. Eu saio daqui e ainda me compraziu com os filmes pornô da Baixa dos Sapateiros. Então, nós percebemos o quanto as patologias que já vieram da sua genética espiritual, angariada em vivências passadas, imprimem e modelam no seu corpo físico, e com isso ele é predisposto também a entidades enfermiças que também sintonizam no mesmo patamar, né, sexual, e o estimulam. E eu disse a ele: meu amigo, você vai ter que lutar muito. Mas é muito. E as pessoas não querem se desobsidiar. Muitas se comprazem no sadomasoquismo, sofrem, fazem os outros sofrerem, adoram. Dá alta, às vezes, um obsidiado ou um ex-obsidiado. É caso, às vezes, uma certa vez, uma botou a mão na cintura e me disse: a senhora está se baseando em quê para me dar alta? Então as pessoas também querem ser coitadinhas, são pessoas carentes. Aí quando você vai fazer um histórico da vida, que vai conversar mais um pouco, que entra mais profundamente, é sozinha, pessoas solitárias, que só tem ali, que vão para ali para poder ter um escape. Pelo menos eu estou em algum lugar que alguém me ouve. Então, essas pessoas também precisam ser atendidas por um terapeuta, por um psicólogo, por um psicanalista, que são pessoas carentes, que desenvolvem em si os seus transtornos de comportamento devido à sua área sexual, não está sendo bem atendida, ou está doentia. Então, tudo isso
Abre-se um canal muito grande às obsessões, com certeza. Nós só somos obsidiados porque somos ainda o grande avassalador disso tudo. Nós elevamos os nossos pensamentos negativos e com isso os espíritos também se aproximam de nós. Quando nós modificamos, mas é modificação mesmo, de pensamentos, de hábitos. Quando eu digo às pessoas, diz assim, você bebe? Ah, eu bebo. Mas como é que você pode se desobsidiar se não parar de beber? Ah, mas a senhora está sendo muito radical. Eu fiz, mas se você não pôr um radicalismo realmente na sua vida, você não vai se desobsidiar. Você vai para um barzinho, eu saio daqui, eu vou para ali. Quantos que às vezes eu faço a curva ali no André Luiz, eu vejo já no barzinho tomando cerveja. Então você não quer nada. Então eu dou alta. Então você não quer ficar tomando lugar de outras pessoas que estão precisando. Então a gente precisa ter muito cuidado na hora da desobsessão. Buscar realmente qual é o interesse dessa pessoa. O que é que ela vai realmente se propõe a mudança. Porque a sala mediúnica e o centro espírita, eu sempre digo, nós fazemos 50%. Os outros 50%, quem tem que fazer é o obsidiado. Ele tem que buscar sua nova estrutura de base. Ele tem que saber como é que ele está em casa. Ele tem que saber como é seu comportamento fora de casa. Como é seu comportamento mental. Os espíritos querem saber, pensamento. O doutor André Luiz nos dá uma informação de pensamento que é espetacular. Ele nos diz o seguinte, que os nossos pensamentos, primeiro a mente elabora, isso tudo é sistêmico, hein? Elabora, que faz as sinapses, que desce pelo tálamo, que transcorre por toda a nossa medula óssea e que vai por todas as nossas células e moléculas. Isso significa que os nossos pensamentos é celular, é molecular. Que tudo o que eu penso primeiro é meu. É daí que o feitiço, como diz o outro, o feitiço volta para o feiticeiro, não, é do feiticeiro logo. É dele. Tudo nós somatizamos para nós. Então, por isso que o bem faz bem ao corpo, ao espírito, aos médiuns, aos obsidiados. É o pensamento, é daí a palestra ser edificante. Porque vai mudar nele aquele processo doentio. Enquanto ele está observando, a espiritualidade está processando ali. Mas é ele que tem que trabalhar isso. É uma viagem única. Por mais que façamos, não vamos culpar os mentores. Esse centro espírita eu não gosto não, ele é fraco. Quantos que dizem isso? Olha, eu frequentei tal centro espírita, ele é fraco. Não dá, porque até hoje eu estou assim. Eu fiz o que foi que você fez, da sua parte, para que o centro espírita pudesse fazer a parte dele. Então eu sempre digo, desobsessão, ou, na verdade, a casa espírita faz 50%. O restante é com você. É sua mudança. É sua proposta de vida melhor. Se você não faz isso, imagine cair de graça. Você vai lá adiante e faz tudo de novo. E você volta com tudo de novo. Tanto é, quantas pessoas que saem da desobsessão, um ano depois, voltou tudo de novo, doutora, voltou porque você então vacilou. Aonde você errou? Aí a gente começa a conversar. Você começou a frequentar barzinho de novo. Mas o pelourinho é irresistível, então. O pelourinho vai lhe trazer também isso. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente for buscar um tratamento. O que é que eu pretendo com esse tratamento? Vou brincar com a espiritualidade? Não faça isso. É coisa séria, muito séria. Os espíritos superiores fazem verdadeiras caravanas para descer para nos atender. Eles têm respeito, eles têm ética. E nós não estamos tendo essa ética. E essa ética tem que ser implantada na casa espírita. O que é que você quer? O que é que você pretende de nós aqui na casa espírita? Porque me disseram que é bom, então você vai ouvir palestra, até você saber realmente o que você veio buscar. As pessoas acham que entrar na desobsessão ou numa câmara de passe é para ver o que é. Me disseram que é bom, é coisa muito séria. E às vezes tá ali com os olhos abertos, olhando o passista, aquele ali tá com a mão assim, aquele ali tá com a roupa mais pobre, eu quero com aquele ali da blusa vermelha, mais bonitinho. Pessoas que escolhem com quem vai tomar passe. Porque tá com vestido preto, tá com vestido azul, então não gosta do médium preto, acha que o médium preto não vai, né, da cor negra,
não vai passar seus fluidos bons. Vai ser até preto velho no futuro, né? Não é? Então tem pessoas que têm preconceito de cor, de idade, de tudo. Então a gente precisa ter muito cuidado com como a gente está atendendo a casa espírita e qual a mensagem que a gente está levando. É por isso que a nossa irmã Bernadette, do Deus, Luz e Verdade, ela realmente, ela é ali. Ela nessas questões, ela diz, se você for parar de beber, de fumar, eu lhe atendo. Enquanto você não parar de beber e fumar, você vai ficar atendendo aqui, ó, vai ouvir nas palestras, até você resistir a tudo isso. Quando você resistir a tudo isso, você vai ser tratado na desobsessão. Aí as pessoas assim, mas ela é radical. Mas tem que ser para lhe ajudar. É lhe ajudando. Tem que ser duro. O espiritismo tem que ser. Não a gente vai ficando maleável, e as pessoas fazem essa chicana abuso, toda. É o gato em cima da mesa para resolver o problema. É o gato, e coitado do gato. Vai ver que esse gato, coitado. Gato médio. É o gato médio, né? Gato vidente, né? Olha, mas eu quero até conversar com o Veloso a respeito. Você falou um negócio aqui, entre tantas coisas interessantes que você falou uma observação. Tem muito obsidiado que não quer se livrar da obsessão, fica danado quando chega no centro. Eu devo ter. Me disseram que eu tenho 30 obsessores. Aí Veloso diz: não estou vendo. Mas como que não tem, seu Veloso? Disse: eu quero ter meus obsessores, né? Mas antes de conversar com o Veloso também sobre isso, eu quero registrar que um dos que me mandaram essa irresponsável revista Ultimato, essa aqui que vem denegrindo a doutrina espírita, não é apresentador com gravata colorida. Deixa eu apresentar meus Pato Donalds de novo, só pra atazanar, que não tem o que fazer, ficar preocupando com a revista, viu? Com a gravata. Foi o meu amigo Paulo Neto. O Paulo Neto é uma cultura espírita fantástica e está no nosso site www.redevisão.net, que tem uma coluna lá, nossa defesa aos ataques de protestantes e de católicos radicais. Nós jamais vamos tomar atitudes de atacar a religião de quem quer que seja, porque não somos tiranos, não somos inquisidores para atacar a religião de ninguém. Nós não nos incomodamos, nós espíritas não nos incomodamos com quem esteja fazendo coisa aí no protestantismo, principalmente no protestantismo mercantilizado, do cifrão, do Jesus com cifrão, da Umbanda, do Candomblé. Quem quiser que pratique o que quiser, que nós não temos nada com isso, é um direito humano que a pessoa tem, um direito constitucional. Mas atacou o espiritismo, aqui tem defesa. Defesa nós vamos fazer. Em concordância com Kardec, que em obras póstumas deixa muito claro que todo e qualquer ataque desferido contra a doutrina espírita deve ser rebatido à altura. E já que o Alamaro não é adepto da falsa humildade e nem da falsa evolução, já que eu não alcancei a evolução verdadeira, vou ficar aqui fingindo? Não vou. Então vou dar a resposta. E o Paulo Neto está lá no nosso site, na coluna lá, Defesa, tem ele, tem várias outras pessoas lá, tem o José Reis Chaves. Falar nisso, José Reis Chaves de Belo Horizonte, maravilhoso com seus livros. Tem uma turma boa lá. Entre lá, dê uma lida nos nossos argumentos que nós temos também a respeito dessa questão de Bíblia, de traduções interpretadas, que são traduções desonestas, e essas coisas todinhas para você ver o que é a realidade. Meu abraço ao Paulo Neto, meu querido amigo Paulo, de Guanhães, em Minas Gerais. Mas, Veloso, essa questão de obsidiado que não quer se desobsidiar, como é que fica isso? Que fica danado quando chega lá no Paulo Estevam ou na casa de oração, Desejo de Menezes, e você diz: não, a coisa não é assim como você está pensando, não. Como é que fica isso? Infelizmente, a pessoa pensa ou acha de que a culpa está no obsessor. Então ele é o culpado de todas as dificuldades, de todas as enxaquecas, de tudo que ele está sentindo ou passando. E isso não é verdade. Tudo acontece por sintonia, e a sintonia é algo de muito sério dentro do processo da evolução da obsessão, como também do relacionamento espiritual. Se nós tivéssemos o cuidado de ler o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, nós iríamos ver lá a classificação de Kardec: obsessão simples, fascinação, subjugação ou possessão. Às vezes nós chegamos à casa espírita já na fascinação ou na possessão, mas ela começou na simples. E quando retornamos à simples, achamos que estamos curados, porque estamos naquele patamar que
era o nosso diapasão comum diário. Ou seja, antes de eu adentrar a casa espírita, eu fazia uma série de questões que a nossa Solange já falou, que é continuar do barzinho, continuar naquela desorganização que é comum na minha vida. Então, se não houver a chamada reforma íntima, a reconstrução pessoal, nós não vamos nunca nos libertar de algo que eu estabeleci como opção, ter a interferências espirituais permanentes e constantes. A pessoa que está com a gripe, se não trata, pode chegar à tuberculose. Com certeza. Mas ela pode retornar à gripe e permanecer gripada. Então é preciso que haja uma percepção de que o tratamento é radical. Tem que haver a mudança. Tem que haver a transformação. Sem isso, vez por outra, eu estarei sendo atingido por interferências espirituais, que não é uma obsessão de perseguição, é uma obsessão apenas de sintonia. Aqui na nossa sala, na nossa casa, em qualquer lugar que eu esteja, tem vários espíritos participando conosco, superiores e inferiores. Por que eu só acho que devo sintonizar com o inferior? Eu brigo com isso, porque eu só tenho que estar em sintonia com o espírito inferior. É verdade. Porque se existem os superiores nos dando aval, cuidando de nós, trabalhando conosco, nos orientando, nos chamando a atenção, mostrando a verdade, eu quero sintonizar com o espírito superior. E pronto. Infelizmente é assim, né? Tá muita então gente tem assim. que sair desse padrão de que tudo é obsessão, de que tudo são interferências espirituais negativas. Não é verdade isso. Isso. E também precisa acabar com essa mania de só procurar a casa espírita achando que só tem obsessor. E por que não vai buscar lá a informação? Por que não vai buscar lá a paz interior? Por que não vai buscar lá as informações de uma vida melhor, que é a doutrina espírita, é essa, a nova proposta para a humanidade? Por que a gente só vai para lá dizendo que está com obsessor, que está com enfermidades obsessivas? Não, peraí. Nós precisamos entender que a proposta tem que ser outra, realmente. Tem que se retornar a estudar Kardec. Isso. Tem que se retornar a Kardec. Não há dúvida. As obras de André Luiz, as obras de Divaldo, são excelentes. Isso. Mas como complemento. A Joana de Ângeles não diz nada que esteja fora de Kardec. Isso. E nem Emmanuel. Nem Emmanuel, não diz nada. Ele mesmo diz, Emmanuel, se vocês perceberem que tem algo que está fora de Kardec, afaste-se. Isso. É. Porque eu Fique estou com Kardec. em Kardec. Foi uma orientação que ele deixou claro para o Chico logo quando ele começou. Chico, vou lhe passar vários ensinamentos. Se você estiver confuso em algum deles, em algum momento, fique com Kardec. Me esqueça, fique com Kardec. Então, ao invés de a gente ver essa questão toda da mistificação dentro da casa espírita, um gato em cima da mesa, isso é falta de respeito à doutrina espírita, falta de respeito ao público, falta de respeito a si mesmo, porque o espiritismo é ciência, é filosofia, com características religiosas morais. Aí tem que ser de outra forma, não pode ser visto de outra forma. Não então, características religiosas de fanatismo, né? Não, a gente analisa a união de você com Deus, com a consciência divina, com o divino que existe em você, e a espiritualidade superior está querendo nos conduzir justamente a essa percepção. Eu tenho que perceber que existe em mim o divino e que eu tenho que me unir a Deus através dele. Com certeza. Veloso, beleza. Olha aqui, é um caso muito grave aqui que acontece nesse momento. De Ribeirão Preto, em São Paulo, a Lindornella faz a seguinte pergunta. Numa escola aqui, pertinho, houve um suicídio recente de uma adolescente de 15 anos. Olha só. E diz que os seus filhos têm amigos que nessa mesma faixa etária falam e pensam em suicídio. Por que será que existe esse índice tão alarmante? Gente, tem muito jovem que parece que tem coisa que não presta na cabeça. Que só está falando, pensando em besteira, ocupando o tempo com bobagem. E essa ideia de suicídio é uma loucura. Mas deixa para a Solange falar que ela que é a dona do assunto, né? Isso, inclusive, Kardec fala naquele livro dele, Obsessão, sobre as obsessões coletivas. E isso eu já ouvi falar em diversos lugares, em bairros, ou até mesmo em ruas, onde todas as pessoas são atingidas pelo mesmo processo obsessivo. Mas nós não podemos também só dizer que é isso. Temos que fazer toda uma anamnese da coisa. Precisamos saber que os jovens,
eles estão muito carentes das presenças maternas e paternas. Eles estão bombardeados o tempo inteiro pela mídia, da beleza ilusória, do consumo exacerbado, né? Eu encontrei uma garota num seminário que eu fiz para jovens. Eu tenho um seminário muito interessante para jovens sobre sexo, amor ou paixão, com 68 transparências de doenças sexualmente transmissíveis. No final, essa adolescente me abordou e disse assim: doutora, eu queria me abrir com a senhora. Eu tenho um namorado, eu tenho 16 anos e eu tenho um namorado de 18. Sabe o que foi que ele me disse? Ele me disse que ele preferia namorar com uma que parecesse mais para feiticeira do que comigo. Sabe que foi que vontade que eu tive, doutora, de me matar? Primeiro, porque meu cabelo é preto. Segundo, que eu sou muito magra. Ele me ofendeu. Então, eu estou me sentindo vazia. E eu gostaria muito de dar fim na minha vida. Eu disse: desde quando um ser desse que não tem a mínima capacidade de enxergar como alguém como você, uma pessoa maravilhosa, divina, vai ter o preço da sua vida? Sua vida só vale por ele? Sua vida é divina. Quantos namorados você ainda vai ter que vai lhe achar belíssimo? Você magra como é, você pode ir para as passarelas ser a melhor manequim do mundo até. Se ele está nessa intenção ilusória que as mulheres precisam parecer com feiticeira, olha, pode ter certeza que ele não te merece. Você é que está saindo ganhando. Porque você está tendo a percepção de que ele não lhe merece. Mas não saindo pelo suicídio. Se dê direito à vida, ao amor. Ninguém vale a nossa vida. Ninguém. Ninguém. Eu vejo mães pensando em suicídio porque os filhos estão usando drogas. Não. Não é por aí. Nós temos, todos nós na Terra, temos limites para com os nossos filhos. Eu tenho uma mãe que me ligou desesperada e disse que já vendeu até casa para botar filho para se desintoxicar. Sabe o que foi que ele disse para ela depois que ela gastou tudo? A senhora gastou tudo isso. Eu estou desintoxicado, mas eu vou dizer uma coisa à senhora: eu vou voltar a fumar. O pai está em depressão, a irmã está em depressão e ela em depressão. Minha filha, você já fez de tudo. Ele é que não quer como espírito rebelde. Pode ter certeza de uma coisa: hoje, pela maternidade que você já deu a ele, pela família que você deu a ele, são espíritas, elas que desenvolvem um trabalho belíssimo numa cidade, não vou nem dizer a cidade por questões éticas, né? E ela disse que está em tempo de morrer, de desgosto. Eu sei que tem. Eu disse: ela, agora você vai entregar ele a vida. Ele vai aprender com a dor. Porque você não vai sacrificar você, marido e filho, uma menina que ela tem, em favor de um que não quer nada. São espíritos que chegaram na Terra e pensaram que estão aqui a turismo, que podem fumar o tempo que quer, que podem fazer o que quiserem, vamos fazer farra mesmo, para mim não interessa a família, sem compromissos. E esses espíritos, quando desencarnam, ficam com a mesma proposta e vieram para ter família. Não é à toa que ele está num lar espírita. Agora, se ele hoje já está com 19, vai fazer 20 anos de idade, e não quer dizer que a família pertence a ele, que ele prefere seguir os amigos fumando e cheirando, e já está no crack, ele está buscando suicídio porque quer. Desde quando a família está presente. Então eu disse a ela: diga a ele, quando você precisar de uma família, lembre-se que nós estamos aqui. Nós temos que também deixar com que os espíritos sigam os seus caminhos. Que desde quando ela fez tudo e ainda vira para ela saindo da clínica, a senhora fez tudo, gastou tudo, mas eu vou voltar a fumar. Então, isso dói. Muito. É um negócio sério. Muito. Parece. Inclusive, eu quero falar aqui que eu vou estar no Ecoluz, falando sobre o quarto Ecoluz, né? É a primeira palestra de sábado no salão de Iemanjá, o Ecoluz, do Cavaleiro da Luz. É importante explicar para o telespectador: Ecoluz é o encontro espírita do Centro Espírita Cavaleiro da Luz, José Medrado. José Medrado.
Que vai acontecer... No dia 29, 30 de setembro, no Centro de Convenções, né, da Bahia, Eu vou falar como criar nossos filhos fora das drogas. E as pessoas pedem e-mail, coloca aí, Tina, Solange agora tem e-mail, solange@redivisão.net. Coloque aí. Você pode passar, que já vou dar a dica, o e-mail novo que criamos para ela. O redivisão.net é fácil das pessoas decorarem. Porque as pessoas, às vezes, o nome da pessoa, eu não sei se escreve assim, como é que escreve, como é que tal. Eu não me lembro, não anotei se isso é bol, se é wall. Foi que vocês sabem que todo e-mail do pessoal mais próximo a nós, dos entrevistados, é o redivisão.net, então sempre redivisão.net. Este programa é ao vivo, está ao vivo para todo o Brasil e o mundo pela internet. Você de outros países que estiver assistindo, o programa não é gravado, é ao vivo. Nós estamos aqui ao vivo agora, neste momento, em Salvador, às 11h04 deste domingo, dia 3 de junho. Pode fazer a sua pergunta para cá, mandando para o perguntas@redivisão.net. Então o e-mail da Solange é Solange, é fácil você escrever, redivisão.net. E ela terá o prazer de responder para você e, inclusive, está sempre disposta a atender os amigos que desejarem, logicamente, quando a sua agenda permitir, que ela faça seminários dentro dessa área, dentro da área da família sexual, e, enfim, dessa parte todinha. Como é que está aí a agenda? Me fale aí para nós. Minha agenda do segundo semestre, né? Eu vou para o Forema, agora em Manaus. Manaus, lá com a Lunei e Elfer. Dia 22, 23 e 24, em pleno São João, vou estar em Manaus. Ah, beleza. Lá com a Lunei, né? Vamos agora na Baré com a Lunei lá, né? E palestras. Dia 6 do 7, 7 do 7, 8 do 7, vou estar no Rio Grande do Norte com Jacó Melo. Recebi seu e-mail e vou lhe responder hoje. Dia 27 do 7, 28 e 29 do 7, vou estar em Vitória da Conquista, um seminário e palestra, tema sobre Central Família. Que bom. Dia 3 de agosto, em Campo Formoso, terceira jornada espírita, estou fazendo abertura. Dia 19 do 8, em Feira de Santana, no Centro Espírita Jesus de Nazaré, com Dejacé e a Suzy. Dia 14, 15 e 16 de setembro, em Teixeira de Freitas, seminário em defesa da vida. E no Ecoluz, em setembro, 29 e 30. Né? Dia 12 do 10, vou estar em Mutuípe, seminário sobre mediunidade, convite lá de Dona Raimunda, presidente do Centro Espírita de Mutuípe. Dia 11 e 4 de novembro, encontro estadual no Centro de Convenções da Bahia, onde nós vamos ter com todo o pessoal espírita da Bahia. Dia 28 do 11, em Jacobina, abertura da Semana Espírita. Ai, que saudade de Jacobina. O Almar. Dia 30 do 11, 1º e 2 de dezembro, estarei no Ceará, no Congresso Espírita do Estado do Ceará, convite do presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará. Alfredo Monteiro, meu amigo. Isso, senhor Monteiro, um grande abraço. Vou Terra boa, hein? Okay. Olha, aqui lá de Aracaju, é o Rui de Aracaju que manda também uma pergunta que ele diz o seguinte: tem a ver o espiritismo umbandista ou o espiritismo kardecista? Para começar, não existe essa história de espiritismo umbandista, Rui. Isso nunca existiu. Umbanda é Umbanda, não é espiritismo. Com todo respeito que ela... Hein? E tem federação de Umbanda. Espiritismo umbandista é uma expressão que não existe, não tem sentido. Seria a mesma coisa você dizer protestante católico. Não existe protestante católico, tá? Espiritismo kardecista também é outra expressão que não existe. Espiritismo é um só. É o espiritismo com Kardec. Espiritismo kardecista é um pleonasmo, não teria sentido, entendeu? É igual eu tô com terçol nos olhos. Terçol no olho, não é? Tem muita gente de Aracaju misturando as coisas. Qual é a atitude do espírita? Aqui mistura tambor e tudo quanto é coisa. E até negócio, não entendeu nem o que é Umbanda, nem o que é espiritismo as pessoas que fazem isso. Não tá? leem, né? Não tem nada a ver, não. Aqui tem uma senhora, ela não quis se identificar por razões óbvias. Ela disse o seguinte: eu tenho 64 anos, Solange, e de 7 a 8 anos eu não faço sexo com meu marido. E eu tenho certeza que ele tem outra para se satisfazer. Mas eu não tenho raiva dele não, sabe? Eu fico feliz por ele estar com outra se satisfazendo. Minha vida é ótima com ele. Eu estou certa, Solange, de agir assim? Conta aí. Se você está feliz, eu vou lhe dar alguma receita diferente. A receita é da felicidade. Se você se encontra feliz com ele e acha, aí está um achismo, você acha, pressupõe que ele tenha outro. Se ele não tiver, se ele realmente for honesto com você e não ter também relação sexual com ninguém, então se você tem certeza que ele tem outro, mas você gosta de viver com ele não tem, não. E vive feliz com ele, olha, a receita da felicidade é onde a gente está bem, com quem a gente está bem e como é que está bem.
Isso é importante. Não mexa não, senão fica ruim. Olha, gente, eu vou contar a história. Eu não sou baú, eu não sou baú, eu não sou baú para guardar certos segredos. Aqui em Salvador tem um centro espírita aqui, eu não sou baú. É o seguinte, tem um médium lá, o centro vive cheio. E quando geralmente chega assim uma senhora recém-casada novinha, tem um espírito lá que orienta, assim, que queixando de problemas sexuais, com o marido, um problemazinho qualquer. Aí tem uma orientação do espírito, diz que ela está precisando de receber umas energias. E as energias é fazer sexo com ele, o espírito. Através dele, do próprio médium. Que é um rapaz que tem assessoria no centro do seu próprio pai e da sua mãe. O pai e a mãe dele que dão o suporte. E no centro lá tem um quartinho, um local lá, diz que é espírita, tá? Ele recebe Santo Agostinho, Doutor Bezerra e tudo, diz que recebe essas coisas todas. Então, olha só. E aí, tá lá grampeando o pessoal. E tal, e tal, e tal. Veio uma moça que nasceu uma vez, que viu o programa, e tal, e falou do caso. E eu falei, meu Deus, peraí, poxa, procura um centro espírita, vai lá no Veloso, procura a Casa Oração Bezerra de Menezes, vai lá com o Medrado e tal. Mas o negócio é o seguinte, é que eu gostei. Ela disse que gostou, Sônia. O que nós faz agora? Durma com barulho dele. O que tu acha disso? Como é que fica isso? Eu vou até querer saber a opinião de Veloso sobre isso também. Esse realmente não podemos dizer que essas pessoas que denigrem a imagem da doutrina não são espíritos. É como aquele que você falou ainda há pouco, que quer continuar bebendo a cachaça dele, o cigarro dele. Não, vou fazer o quê? Ele pode botar o rótulo que ele quiser, como também tem muitos católicos que denigrem a igreja católica, como tem muitos protestantes evangélicos que denigrem a imagem do evangélico, né? E não é por aí. Então, essa pessoa também, eu já fui procurada pela mãe dele e queria fazer um seminário no André Luiz, agora fazendo o seguinte. Cada pessoa que comprasse um livro dele, teria direito a 5 minutos de conversa com o doutor Bezerra. Eu dizia, minha senhora, como é que pode? Doutor Bezerra vai esperar que alguém tenha dinheiro para comprar o livro dele. Mas meu filho é um médium assim que tem sintonia com Bezerra a todo momento. Eu fiz, não é não, minha filha. Esse Bezerra deve ser filho do bode, do carneiro, da ovelha, porque o Bezerra, o maravilhoso Bezerrinho, maravilhoso doutor Bezerra de Menezes. Não deve pode ser, como diz o peixinho, a Bezerra do Menezes. É o Menezes que criou um monte de Bezerra. Pelo amor de Deus. Doutor Bezerra é um menino tão ocupado, um velhinho maravilhoso, que preferiu trabalhar ainda conosco por aqui. Que ele disse que enquanto tivesse lágrimas, que ele gostaria de trabalhar conosco, para enxugar as nossas lágrimas, ter alguém que se diz recebê-lo, para ganhar dinheiro, para vender livros. Quer dizer, eu compro um livro e passo 5 minutos conversando com Bezerra. Era é um só absurdo, faltava, né? É um absurdo. Então, são essas coisas em nome do espiritismo, em nome do movimento espírita, que nós não aceitamos e não podemos aceitar em hipótese alguma. Dando respaldo mesmo. Isso é terrível. E a pessoa que vai, que gosta, ela é concreta, está igual, né? Procure ler, procure entender realmente qual é a missão do homem inteligente na Terra e qual é a missão dos trabalhadores da última hora. Né? E como se reconhece o verdadeiro cristão? É pela sua moral, é pelo seu trabalho. Isso que nós precisamos perceber. Se a gente sintoniza, é porque você também não foi buscar nada sério lá com ele. Com certeza. É verdade. Por isso que aparecem uns bestas desse serviço Ultimato aí falando mal do espiritismo por causa de uns exemplos deles. Veloso, eu quero ouvir você a respeito disso também. Esse negócio de fazer sexo com espírito, que cachorrada é essa?
Pensando aqui, um mentor espiritual ainda precisando estar agindo nesse nível, né? Que A pena. gente vê o que é a Que Bezerra precisa ignorância disso. do médium, a ignorância do grupo que tem esse médium, se permitir uma insensatez desta, porque isso é pura insensatez. Para nós que estudamos a doutrina espírita, que amamos os mentores espirituais, que conhecemos os mentores espirituais, ouvir isso, sinceramente, eu não gosto nem de pensar, nem de comentar, porque é tão ridículo, tão fora de nexo, tão desrespeitoso à doutrina espírita, que comentar é alimentar maledicência. Com certeza. Sem dúvida. Bom, deixa eu ler. É pergunta aqui que não acaba mais. Meu Deus do céu. De Juazeiro, aqui na Bahia. Pedro Lopes de Farias, parabeniza o programa. Sabemos, Solange, que as patologias psíquicas e psiquiátricas, elas apresentam sintomas... Cadê? Deixa eu centralizar aqui. Ah, meu Deus. Papa, pera essa câmera aqui que eu tô aqui. Esse negócio desse controle remoto é meio esquisito aqui. Fica... É que deixa eu ver. Vamos lá. Elas apresentam sintomas iguais aos mediúnicos ou obsessivos? Os centros espíritas, Solange, já dispõem de equipes para identificar essa diferença? Isto é, a mediunidade da patologia? Não. Centro espírita não dispõe disso. Até porque é o papel médico, da ciência médica. Nós não podemos interferir nisso. O que nós temos que fazer é um atendimento, como diz o nome, fraterno. Nós não podemos esmiuçar as vidas de ninguém. E muito menos saber das suas patologias a fundo, porque vocês não vão entender. Tem pessoas que nos aparecem com síndrome de pânico, pessoas que nos aparecem com psicose maníaco-depressiva, compulsões obsessivas. Essa semana mesmo eu estive assistindo um documentário na DirecTV, no Discovery Health, canal da saúde, onde nos passou um documentário de uma senhora americana. Ela sofre de compulsão obsessiva. Ela voltava 10 vezes no mesmo quarteirão, Alamar, para saber se atropelou alguém. E anotava quantas vezes, porque ela não se dava conta de quantas vezes ela passava. Quando ela foi feito todos os exames cerebrais dela, ela tinha um excesso de serotonina, que é o hormônio do humor, da alegria. E ela tinha um excesso muito grande no cérebro e que deu a ela essa compulsão obsessiva. Ela foi tratada com medicação e depois se apresentou já dormindo bem. Ela acordava de madrugada, olhava os pneus, o capô do carro, para ver se tinha saído. E o marido, imagina, o esposo, completamente desnorteado, sem saber como tratar. Minha mulher ficou louca de uma hora para outra. E, no entanto, ela teve uma disfunção hormonal cerebral e, com isso, ela foi tratada psiquiatricamente. Mas se chegar num centro espírita uma pessoa assim, é obsessor. E tem centros espíritas, inclusive aqui, numa cidade próxima aqui, a Salvador, que se você for lá, vai ter 200, vai ter 300, vai ter 500 obsessores. E ainda diz assim, se você não cuidar desses 500, esses 500 lhe levam, que é um exército que você tem. Então isso é um despautério que se faz, né? Então essas enfermidades, essas patologias, dão as mesmas sintomatologias, né? E a gente precisa ter muito cuidado. Outro cuidado que também a gente precisa ter, e que eu já vi, inclusive, na nossa casa, lá no André Luiz, por pessoas, às vezes, não foram muito bem alertadas, do paciente chegar na desobsessão, é simplesmente a pessoa tirar a medicação. Olha, você tire o remédio, porque você já está aqui conosco, os espíritos vão segurar essa para você. Imagine! Nunca nós podemos nos arvorar a nos colocar responsáveis por retirada de medicação, seja ela contra a depressão. Uma pessoa que está tomando antidepressivo, se ela deixa de tomar, ela pode chegar mais adiante e suicidar-se. Ela pode entrar num surto depressivo, entrar num pico muito grande e suicidar-se. A pessoa que tem psicose maníaco-depressivo, ela surtar, você imagine, vai querer matar o primeiro que aparece na frente, por falta da medicação. Então, nós não podemos nos arvorar, porque ainda não temos esse estudo, não temos psiquiatras à disposição no centro espírita, e também não é o papel do centro espírita ser ali uma clínica médica. O nosso papel é de levar uma forma de vida diferenciada, dentro da moral,
dentro da filosofia que os espíritos nos ensinam. Isso que nós temos. Quando uma pessoa tem uma patologia dessa, e ela começa a tomar seus passes, ela começa a ouvir, até porque, ouvir as palestras, ela começa a ser mais sociável. Até porque essas patologias ela adquiriu pelas suas caminhadas anteriores, de vidas passadas, que foi pelo egoísmo, pelo ódio, pela vingança. E com isso, as patologias vêm, o cérebro não aguenta. Dr. Leon Denis diz o seguinte, que o nosso corpo perispiritual é mais sutil do que o éter. Imagine se ele vai aguentar essa carga nossa, porque nós já fomos colocando ele sutil pelas caminhadas. Tem 3,5 milhões que nós adquirimos a razão, o senso de responsabilidade, então isso tornou-se cada vez mais sutil, e cada vez mais que vamos tendo ciclos de reencarnatório, nós vamos o aperfeiçoando. Então, se no momento que nós trazemos essa carga egoística, ainda dentro de um sistema tão sutil, ele transfere para o corpo físico, e daí vem as patologias. São aí que tem as manifestações patológicas. E que o médico vai começar a também colocar as medicações que vão colocar a pessoa sociável. E se ela começa a ter um atendimento espiritual dentro de uma casa espírita, começar a ler bons livros, tomar seus passes, ela vai começar a entender que precisa modificar os seus pensamentos para uma nova encarnação. Nós não podemos garantir a ninguém cura. Eu já vi gente carinho. Mas o senhor vai ser curado. Mas não se preocupe. Desobsessão? Aqui é a melhor que tem. Aqui, olhem, não existe isso. Nós não sabemos os débitos contraídos dessas pessoas. Nós não sabemos absolutamente nada. E também não sabemos como é a estrutura física que essa pessoa tem, se tem distúrbios hormonais que lhe provocam esse tipo de reações patológicas. Então, isso precisa ter muito cuidado. A função da casa espírita é atender bem, é levar a mensagem espírita, é levar um passe, é a doutrina, bons livros, é a conduta. Quanto à medicação, se tira, se não tira, você não deve ir mais para o seu médico, eu já escutei isso, inclusive, em centros espíritas no interior. Olhe, fulano é psicótico maníaco depressivo, mas meu mentor passou uma homeopatia para ele, por isso ele tirou as medicações e anda surtado no meio da praça. Eu falei, lógico, ele vai precisar urgentemente. Primeiro que a homeopatia, ela não pode ser lançada a uma pessoa que tem psicose maníaco depressiva e a gente achar que a homeopatia vai fazer milagre. Ela pode vir contribuir até mesmo no corpo perispiritual de uma nova modelagem de estrutura cerebral. Mas a gente não pode tirar a medicação que está ali, quem estudou 6 anos de medicina, mais a sua especialização, e a gente chega de lá porque é espírita, em nome dos mentores, que não é verdade, porque não tem mentor que mande tirar a medicação. É verdade. Então, eu sempre digo ao meu paciente, ou ao paciente que está de frente na desobsessão, eu digo a ele o seguinte: eu quero que você informe ao seu psiquiatra que você está fazendo um tratamento alternativo. Você está tomando passes, você está vindo uma desobsessão, porque tem muito psiquiatra hoje que faz aliança terapêutica comigo na Sociedade Espírita André Luiz. É verdade. Manda e me diz assim, né, vai com o papelzinho dele, consultório de psiquiatra fulano de tal. Diz assim, olha, doutor fulano de tal me mandou vir aqui porque eu preciso associar o tratamento. E é verdade. E depois ele vai vendo que a pessoa vai se modificando, vai se assentando, vai se sociabilizando, ele vai diminuindo a medicação. Claro! Nenhum psiquiatra vai mandar, vai continuar com medicações, induzindo a você medicações, desde quando você já está mais sociável, desde quando você já está mais equilibrado. E é essa a função da doutrina. Porque nós não sabemos, inclusive, como é que os espíritos do outro lado estão já trabalhando no invisível para com você. Então, quem somos nós para dizer
aceleradamente, não, faça isso ou faça aquilo. Não tirem medicações, não deem receitas. Se tiver de dar alguma receita homeopática, que ele tome junto com essa medicação. Quando ele for vendo que está melhorando, ele vai diminuindo, o médico vai diminuindo. Mas não vamos ficar responsáveis. Eu estive há uns 20 dias atrás numa grande casa espírita aqui em Salvador. E essa casa espírita, eu não vou dizer o nome por questões éticas. Essa casa espírita está fazendo o seguinte. Ela pegou todas as pessoas que querem fazer o atendimento fraterno. Eram 50 pessoas candidatas ao atendimento fraterno. Atenderam as pessoas fazendo anamnese, aquilo. E eles começaram a dar curso com psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, neurologistas, todas as especialidades da área de saúde, para que cada um pudesse realmente expressar quais são as reações somáticas dentro do metabolismo, né? Quais são as reações, digamos, eu mesmo falei sobre os psicóticos maníacos depressivos e sobre os tóxicos, quais são as reações e quais são esses processos. Então, todos eles estão sabendo que nem tudo é espírita. Por quê? Porque nesta casa, nesta grande casa, de um conceito maravilhoso, algum tempo atrás, uma pessoa esteve lá, foi se desabafar, e inadvertidamente a pessoa diz assim, será que não é excesso da sua medicação, que está lhe trazendo conturbada? Realmente. Tem remédios que fazem também isso. Mas o médico vai saber. Volte o seu médico, diga logo. Mas minha medicação não está indo bem. Vai ele. É ele que tem que tirar, ele que tem que mudar. Ele sabe o que é melhor para a gente. Até porque ele vai estar munido de exames, né, para isso. E essa pessoa tirou a medicação e suicidou-se. E a família queria entrar com processo em cima da casa espírita. Inclusive com o auxílio desse médico. E com razão. Né? E essa casa por muito, né, muito papo, e mostrou que não foi bem por aí e tal, mas foi. E eles têm consciência disso e hoje está formando o seu grupo de atendimento fraterno, ou triagem, assim, dentro das especialidades médicas, para que a gente não possa vir achar que... Sabe qual é outro fator também que pode nos trazer as mesmas sintomatologias, já que é tudo orgânico, já que é tudo celular, molecular, as nossas reações são essas? Uma pessoa que sofre de distúrbio tireoide, ela vai sentir tudo isso. Tontura, desmaio, calafrio, né? Sudorese, taquicardia, aquela compulsão para alimentação, ou começa a ficar magra. Ah, mas isso aí é vampirismo. E às vezes a pessoa está com hipotiroidismo. E a pessoa começa a ficar realmente magra demais. A voz começa a sumir. Não, isso já é o obsessor que está aí dentro. Pelo amor de Deus, médico para essas pessoas. Nós não podemos nos aforar a dar realmente nenhum diagnóstico nem prognóstico a ninguém. É verdade. Não é a função da casa. O espiritismo não admite fanatismo. É por isso que este programa está no ar, para deixar bem claro isso. Com certeza. O espiritismo não aceita fanatismo, radicalismos, idiotice de muita gente que termina misturando alhos com bugalhos, eu não sei que nem que diabo é. Que diabo é bugalho, hein? O pessoal diz alhos com bugalho, eu também não sei não, né? Alhos com bugalho, o pessoal fala, eu não sei que diabo. O que é bugalho, hein? Eu não sei não. Alhos eu sei, né? Agora, as pessoas... Nós falamos algumas coisas, a gente não sabe nem por que falamos, né? Alho, eu não sei que diabo é bugalho, não. Mas a pessoa mistura um monte de coisa. É cultura inútil, né? Impressionante. Olha, gente, eu tenho que vender alguns produtinhos aqui, porque a gente precisa manter esse programa no ar. Sabe quanto a gente tem que pagar agora cada domingo? R$4.050, tá? Todo final de semana, só para a Embratel. R$4.050. Todas as semanas eu tenho que dar um jeito para arrumar esse dinheiro para poder manter esse programa no ar. Esse programa que se constituiu durante esses 5 anos e 3 meses num pronto-socorro para o Brasil, porque esclarece muita gente. A palavra de Dona Solange, a palavra de Dom Veloso, de uma pessoa dessa aqui, vem aqui. Ah, meu Deus do céu, abre a mente de tanta gente que está sendo manipulada por esses fanatismos, por essas más interpretações, esses equívocos doutrinários de muita gente. Agora imagine a história do gato. Olha, só pode um negócio desse, miau para vocês, viu? Então, eu tenho que
falar dos nossos livros, que a gente tem que vender nosso material para ver se mantém o programa no ar. Quero falar sobre os livros que o Divaldo Franco, querido Divaldo, doou para a nossa seda, tá? Para ajudar a manter o programa. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Fantástico. Fala de todas essas coisas. Joana de Ângeles, esse espírito, essa psicóloga fantástica junguiana. Ela diz que esse rótulo, eu sou junguiana. Que traz um trabalho maravilhoso. Esse livro custa R$18. Tem resposta, sim, dessas questões que nós estamos falando aqui. Joana fala sobre isso. Custa R$18. Faça o pedido lá para a Seda São Paulo. Se você não comprou ainda esse livro que o Divaldo nos brinda, R$18. Vale a pena. Peça para o Mário, que o Mário atende muito rápido, viu? E outro livro também, Alerta, tudo nessa linha psicológica, dentro da psicologia, evidentemente, R$12. Também de Joana de Ângeles, pela psicografia do meu querido Divaldo Franco. E também o outro, Despertar do Espírito. É um convite à solução dos problemas à luz da psicologia. Porque Joana tem um trabalho fantástico na área psicológica. R$16. Fala em Divaldo. Nós estamos quase certos que Divaldo estará neste programa de domingo que vem a 8, ao vivo, dia 17 de junho. Tá? Vai se prevenindo aí, vocês que gostam de botar telões nos lugares quando o Divaldo está aqui, vão se prevenindo, porque tudo indica. Eu vou confirmar pelo nosso site na internet, o Pimenta vai me ligar para a gente saber como é que está. Divaldo hoje está em Paris, está proferindo palestras na França, amanhã estará em Liège, na Bélgica, e estará chegando aqui no dia 16 e vai confirmar. Ele está querendo vir aqui no programa, ele me ligou, falou, mas faz tempo que eu não participo, eu quero, eu preciso, as pessoas estão me cobrando também. Onde eu vou, Divaldo, cadê você que nunca mais apareceu no Espírito via satélite? Deve estar aqui no dia 17. Mas eu vou confirmar domingo que vem, e vou confirmar também por e-mail, tá? Estão os livros de Divaldo aqui, você pode pedir para o Mário Suriani, lá na Seda, em São Paulo. E quero falar também sobre os livros do José Reis Chaves. Extraordinário. A face oculta das religiões. É uma das coisas mais fantásticas que eu já li até hoje. Vale a pena você conhecer este livro, viu? Quanto é que custa esse livro do José Reis Chaves? R$15. 15 contos de réis, R$15 lá na Seda São Paulo. José Reis Chaves é aquele escritor fantástico de Belo Horizonte, amigo nosso querido, já esteve nesse programa também. E a reencarnação segundo a Bíblia e a ciência. São argumentos para botar, revestir o ultimato em xeque-mate, essas bobagens que andam escrevendo certos religiosos fanáticos. José Reis Chaves conhece a Bíblia, conhece profundamente a teologia, é uma cultura para ninguém botar defeito. Este livro aqui, cadê o preço dele? R$17. O Mário Suriani tem em São Paulo. Anote, acostume a assistir esse programa com caneta e papel na mão. E quero indicar também o livro Sempre Há Uma Luz, do meu amigo Sérgio Luiz Médium, lá de Fortaleza. O Sérgio foi entrevistado neste meu programa, entrevistado lá pelo Luiz Eduardo Girão, lá em Fortaleza, entrevista muito bonita. E os telespectadores querem a presença dele aqui no programa, ao vivo. O Sérgio psicografou este livro, que é uma mensagem do espírito Renato Russo, aquele cantor, compositor. Tá? E até agora o espírito identificou como sendo Renato Russo, embora no livro ele assine como Ruggeri Rubens, mas ele falou, é meio perigoso, gente. É teu negócio, o espiritismo não precisa fazer sensacionalismo com nome que foi famoso nenhum aqui. Só que o Sérgio falava comigo no telefone, já teve contato com a mãe do Renato, se não me engano ela mora em Brasília, e a mãe já recebeu o livro, está passando para amigos deles, ex-colegas, para fazer uma análise da autenticidade da mensagem, se é dentro do estilo do Renato, essa coisa. Eu estou dizendo, claro, nós espíritas não temos porque é ele, não, coisa nenhuma, não precisamos disso. Deixa a família analisar, deixa os amigos, que não são espíritas, diga de passagem, para ver, não é o estilo, ou não é. Se disser não, não é. Então nós vamos dizer, olha gente, aquele livro que anunciamos, que dizia o Renato, não é ele. É Ruggeri Rubens, é um espírito. Agora, você vai analisar o conteúdo, se é bom ou não. Quero anunciar também o melhor do Djalma Argolo, Djalma maravilhoso, Novo Testamento sob o enfoque espírita. Você que quer estudar mais sobre a vida de Jesus, vale a pena. É um livro
extraordinário. O encontro com Jesus, a facilidade, o conhecimento do Djalma, as pesquisas profundas, sem fanatismo religioso, sem adulterações na Bíblia hebraica, que é a verdadeira. Djalma fez um trabalho bonito. Por isso que é bom você ler outros escritores, para não se deixar conduzir por pseudo-palavras de Deus que tem aí, cujas interpretações cujas traduções são vergonhosas, porque são interpretações pessoais conforme conveniências religiosas. Possibilidades evolutivas, outros livros do Djalma. Esse aqui custa R$10. Você pede lá para o Mário Suriani, na Seda de São Paulo. A Pata vai colocar aí de novo o e-mail da Seda de São Paulo. E esse outro que é R$10, o Sermão do Monte. É um estudo lindo em cima daquele momento fantástico de Jesus, que é o Sermão da Montanha, que, segundo Gandhi, se houvessem perdidos todos os outros livros sobre religião, sobre teologia no mundo, e ficasse só o Sermão do Monte, já era o suficiente. O homem não precisava de religião nenhuma mais. Este e-mail é do Rômulo Torga, de São João del Rei, Minas Gerais. Alamar, Solange Veloso. É com imenso prazer que conseguimos pela primeira vez, e ainda com interrupções contínuas, contactarmos com o programa via internet. Recebam o nosso abraço fraterno e o desejo de continuidade nesse trabalho tão importante em momento nunca tão oportuno. Parabéns. Olha, eu quero falar que às vezes as interrupções, às vezes é do provedor em cada cidade, porque o programa está sendo passado direto, sem interrupção. Agora, devido ao congestionamento da internet, é normal que não somente esse, até o Fantástico da Globo, tem interrupções, mas às vezes é no provedor da cidade da pessoa, porque temos contato com pessoas que dizem que o programa está passando direto, com um som limpo e maravilhoso, em vários lugares do Brasil e do mundo, ok? Gostaríamos, se possível, que a doutora Solange nos falasse quanto ao momento mediúnico na reunião de desobsessão. Grato, Rômulo Torga, São João del Rei, Minas Gerais. Olha, muitos e-mails chegaram. Os que não puderem ser respondidos aqui, porque já são 11h43, então vamos passar para a Solange e ela vai responder de cada um, todos que fizeram pergunta a ela pela internet, tá? E você depois pode mandar pergunta para ela pelo e-mail solange@redevisão.net. Eu vou responder um a um. Eu respondo mesmo. O momento mediúnico é importantíssimo, dentro da desobsessão, claro. Agora, nós não podemos fazer em frente ao paciente. Até porque as pessoas que nos procuram, muitas delas já estão doentes e muitas delas não sabem nada da doutrina espírita. Procura a nossa casa por um socorro e não devemos ter manifestações na frente dessas pessoas, senão nós vamos trazer mais conturbações ainda. Lá no André Luiz nós fazemos assim. Nós começamos 13h. De 1 às 2, essas pessoas são atendidas, nós olhamos as fichas, tem um salão grande, onde cada uma delas vão sentando em frente aos entrevistadores, nós vamos saber, acompanhar como é que está, a família, tudo isso. Quando dá 14h, começa no salão a palestra. E nós, na sala mediúnica, começamos a abrir a sala. Então, nós vamos receber essas fichas para avaliação pelos mentores espirituais, dos médiuns que estão participando. Quando dá 15h, nós saímos da sala mediúnica e aplicamos os passes nas pessoas que já ouviram as palestras. Depois tem o nosso momento mediúnico até às 16h e nós não fazemos absolutamente nenhuma manifestação em frente aos pacientes, aqueles que já estão realmente sofrendo transtornos de toda a ordem. Até porque não é essa a finalidade da doutrina espírita. Nós não precisamos fazer nenhum momento artístico ou de apavoramento. Tem pessoas que se apavoram e geralmente esses espíritos vêm dando insultos, vêm gritando, vêm xingando. Eu vou lhe matar. E se a pessoa já for depressiva e ouve que alguém vai matar ele, a mensagem vai ser de mais cunho negativo ainda. Diz assim, Ave Maria, eu já sofro tanto com essa depressão. E ainda vai ter gente do outro lado querendo me matar, eu vou logo me matar antes que ele me mate. Então não é essa a mensagem que queremos passar. Nós queremos passar uma mensagem realmente
de cunho elucidativo, estimulativo, de paz, de interiorização e de estímulo a ele buscar cada vez mais o melhor. Eu quero aproveitar e falar do trabalho que eu fiz pela Federação Espírita do Estado da Bahia, levando o censo e a caravana da fraternidade. Eu fiz isso na área 10, em Vitória da Conquista, onde eu fui com o doutor Luiz Barreto. Eu quero um abraço aí para todo o pessoal de També, Itapetinga, Poções, Planalto, Vitória da Conquista, Barreto, Cristina, Mãe Lígia maravilhosa, um grande beijo, um beijão na Angélica também, tá? Tudo de bom para vocês. Estive também em Irará, cerrando a Semana Espírita, fui com a Adenauer, cerramos lá a Semana Espírita de Irará, lá com o José Carlos e todo o pessoal lá. Fizemos também a abertura da Semana Espírita de Dias d'Ávila, na Câmara de Vereadores, falando também, muito importante, sobre ansiedade, depressões e fobias, principalmente as fobias sociais. Foi muito bom, inclusive com a participação intrínseca lá do prefeito da cidade, que foi José Amélio. Em Feira de Santana, eu também estive no Dia das Mães, no Centro Espírita Jesus o Salvador, em atendimento ao convite de Donaldinha. Um grande beijo para toda a turma aí do Jesus Salvador. Levamos também o censo e a caravana da fraternidade para a área 5. Fizemos visita à cidade de Nazaré das Farinhas, Amargosa, Santo Antônio de Jesus, Maragojipinho, Itaparica e Aratuípe. Para vocês um grande beijo, o Pérez, a Regina, muita paz para todos vocês, a Sandra, presidente da área 5, muito obrigada pela acolhida, um grande beijo. E para Morrinhos, se eu não der esse beijo para Morrinhos. E Santa Maria, do Rio Grande do Sul também, para Morrinhos, ai, se eu não me lembro de Morrinhos, a minha mãe querida, Diva Penelon. Um grande beijo. Ela me liga e diz assim, mas você tá uma filha ingrata. Eu também mando beijo. Ela tá lhe mandando um grande beijo. Ela me recebeu lá, foi com uma feijoada em sua homenagem. Oh, meu Deus, é só pra me provocar. Ela me fez uma feijoada só pra me provocar. E disse, Alamar só fala em feijoada. Eu fiz feijoada pra você. Mas quem disse a você que eu quero essa feijoada? Tentação. Tentação. E como diz coisa de Satanás. Santa Maria. Para o Teltes, né, a Doda, todo o pessoal, para o Ibanês, a Verinha, muito obrigada por vocês existirem, muito obrigada por todo esse carinho que vocês me deram, para Tupã Ciretã, para Santo Ângelo, olha, adorei mesmo todos vocês, muito obrigada mesmo. Solange, tem aqui um amigo, colega seu, psicanalista também. Bom dia, meu nome é Rubens, sou psicanalista e gostaria de ter uma relação de livros para me ajudar na terapia dos meus pacientes. Muito obrigado. A gente se fala. Já que então tá aqui o e-mail, Rubens, ela vai te responder por e-mail, viu, Rubens? Vamos falar. Aqui também, estamos tristes porque o programa Espiritismo e Satélite não está chegando até nós neste domingo, hoje dia 3 de julho. Já ligamos na MED Campinas e nos disseram que não depende deles. O que será que está acontecendo? É o tal negócio, estou falando para os telespectadores. Os espíritas são acomodados, fica com essa humildade. Gente, vamos participar, vamos passar e-mail, vamos telefonar para as emissoras de televisão, para o programa, dizer se você gosta ou se não gosta. A gente fica naquele comodismo em casa, ninguém diz nada. Um computador do teu lado, o e-mail é de graça, você não paga nada. O que custa passar um e-mail para lá? Olha, eu assisto todo domingo o canal, um programa passa no canal tal. Gostaria que você não tirasse do ar, porque tem telespectador, eu vejo. Mande e-mail para cá, gente, deixa de preguiça. Manda e-mail, gostei disso, não gostei disso, e tal. Só que as pessoas têm disponibilidade mais na hora de criticar. Quando é para esculhambar, aí todo mundo lembra de passar. Manda e-mail para a Rede Globo, para o Fantástico. Ontem eu mandei 3 para o Fantástico. Dei uma sugestão de reportagem lá, para ninguém botar, eu acho que eles vão botar no ar. Então, façam, vamos acostumar, mandar e-mail, mandar fax, olha aqui, gostei, parabéns por isso. Não gostei, foi horrível. Tem que fazer isso. Claro. Tá aí, meus amigos de Campinas, né, que eu tanto adoro, se acomodaram, porque a MED de Campinas nunca tirou o programa, sempre o programa passou no ar, o tempo todo. Aí eu tô falando telespectadores, mas depois que tira do ar, fica meu compromisso todo domingo, agora não tô vendo mais, como é que eu faço? É isso, a culpa é, desculpem, mas é omissão das próprias pessoas. Está aqui também. Alamar, algumas pessoas da LBV vivem dizendo que Alzira Zaru é a reencarnação de Kardec. E também que a LBV é a 4ª revelação. O que você acha disso? Fernando, do Rio de Janeiro. Fernando, na LBV, como no Espiritismo, no Protestantismo, no Catolicismo, tem muita gente fanática também. Tem gente fanática pela LBV.
tá? Gosto muito da LBV, sou amigo, não entrei nessa onda do que fizeram, eu não vou nessa, porque eu conheço, sei da seriedade da instituição, não compro esse gato por lebre, mas ali também tem muita gente fanática. Tem médium também desequilibrado, tá? Eu vi um trabalho mediúnico outro dia, num local da LBV, que o médium estava lá no animismo tremendo, dizendo que estava recebendo o Dr. Bezerra de Menezes, e chegou esse Dr. Bezerra lá gritando, viva Paiva Neto, viva Paiva Neto. Não é o estilo do Dr. Bezerra. Com todo respeito, com todo amor. E depois do Dr. Bezerra, veio o André Luiz também, gritando, viva Paiva Neto, viva Paiva Neto. Poxa, não é assim, é preciso a gente separar, saber o que é mediunidade, com seriedade. O Paiva é uma pessoa, eu gosto muito dele, é uma pessoa muito séria, gosta de mim também. A LBV é uma instituição respeitável, mas é preciso termos cuidados com certos médiuns que chegam lá, para não deixar que o animismo tome conta lá das coisas e comprometa a seriedade dessa instituição que tem sido atacada ultimamente de uma forma, eu conheço as razões, sei como é que é, bom. Vamos lá. Aqui é do Carlos Lopes. Não, o Carlos Lopes está fazendo 32 anos hoje. Te vejo hoje. Esse aqui do Renato Ronaldo Torga Jali, é tanto e-mail, tanta mensagem. Carola Mari Convidados pergunta, existe filosoficamente a separação entre espiritismo e kardecismo? Não, espiritismo e kardecismo é a mesma coisa. O que não tem sentido é você falar espiritismo kardecista. Porque quando você fala espiritismo kardecista, dá a impressão que existem outros espiritismos, como não existe. Que dá a impressão que tem sentido a expressão espiritismo umbandista, espiritismo mesa branca, espiritismo linha branca, isso nunca existiu. Espiritismo é um só. E, naturalmente, kardecista, tá? Espiritismo kardecista é pleonasmo. É a mesma coisa dizer está chovendo chuva. Tá, que estão com tessol no olho. É a mesma coisa, não tem sentido, tá? Mas toma aqui, Solange. Solange, transtornos sexuais, como o homossexualismo, se enquadrariam mais na categoria de patologia física ou espiritual? Quem faz a pergunta é o Rogério de Anápolis e Goiás. Depende. Eu já tive pacientes com patologia, não digo nem patologias, com sintomatologias de ambivalência, se achar que é homossexual e não é, devido ao complexo de castração. Induções em criança, dizer, eu cortei seu pinto, você não tem pinto, e com isso a criança induz, né, introjeta, e chega a uma certa idade, não consegue realmente funcionar o seu pênis. Bom, isso chama-se ambivalência sexual, tem que ser tratado no divã. E tem muita gente que diz assim, eu não conheço ex, eu conheço muitos ex. Eu conheço. E eu tem também. O de estrutura, né? Aqueles que já tiveram vidas femininas, né? E que vem na sua constituição ainda com uma parte bastante feminina. Mas não significa que ele tenha que buscar o relacionamento sexual com o parceiro do mesmo tipo de sexo. Quando existe esse tipo de manifestação, já é realmente, já faz parte do nosso ainda animal, né? A parte animal ainda que nós temos. Não sabemos ainda lidar com esse lado sexual. Então passamos, porque temos, porque gostamos e aí vamos. Eu já tive um paciente, inclusive, que ele foi induzido para a homossexualidade devido à mãe ter introjetado nele, em criança, na sua neurose, né? A mãe muito neurótica, todos os dias ela colocava supositório nele para induzir a ele a defecar. Tendo ele ou não prisão de ventre. E com isso, que coisa horrorosa. Como o homem, na sua constituição física, ele tem uma sensibilidade muito grande anal, e a mulher não tem. O homem tem. Agora, porque fisiologicamente ele tem mais do que a mulher, eu ainda não sei dizer. Mas ele tem essa característica, consequentemente, induz a ele buscar o relacionamento homossexual. Mas isso não significa que ele deixe de ser humano ou não. Tudo é uma passagem, tudo é crescimento. No homossexualismo, no bissexualismo, em tudo o ser está crescendo. Mas não significa que também ele cria conflitos. Alguns sabem sair do conflito, outros geram um conflito imenso. Eu trato de um homossexual que é completamente conflitivo, né? Mas já tem outros que não, já sabem se libertar, já sabem sair, porque às vezes também não querem se assumir como realmente homossexual.
Então, cada caso tem um caso. Então, tem os casos que são realmente de estrutura e tem outros que não, que são de indução pelo comportamento de pai ou de mãe. Olha, a minha amiga Esmeralda manda dizer que o sinal está passando, sim, lá em Campinas. Sim. Diz que entrou um pouco tarde, entrou às 10h30, mas o programa está passando. Esmeralda, como é que foi o seminário Celestino? Me conta, mulher. Mas eu acho que servia de alerta, Esmeralda. Aproveita, avisa o pessoal aí de Campinas, para começar, fazer uma baixa-assinada, fazer uma visita, né? Não custa nada visitar. Nós vamos esperar sair do ar para depois reclamar, chorar o leite derramado. Em todas as cidades, façam isso, gente. O que custam passar o e-mail para lá, diz, olha, eu quero informar para vocês que esse programa que vocês passam no canal tal todo domingo, nós gostamos, nós assistimos e pedimos para que mantenha no ar. Se possível, pedimos que reprisem em outros horários, que eles fazem isso aí. Eles fazem esse tipo de coisa. Agora, esperar sair do ar para depois reclamar, olha lá, o que houve? Eu não só sei o que houve. Cada cidade tem suas características, tá? Aqui tem um e-mail onde... Que a paz de Deus seja convosco, Ana Maria, nossa querida convidada. A pergunta que eu faço é a seguinte: com relação aos nossos animais, quando os mesmos fazem a passagem, se no plano espiritual há meio de voltarmos e encontrá-los novamente? A imagem hoje está ótima, o programa como sempre muito bom. Continue, meu bom amigo, estamos contigo. Abraço atenciosamente. Denizara Rivaio de Barros. Olha o nome do homem, Denizara Rivaio de Barros. Expedito, Ágata e Emmanuel, que são gêmeos, 2 anos e meio. Observação, abraços à nossa convidada, mande um alô para a minha cidade, Humaitá, no Amazonas, Humaitá, no Amazonas. Já passei lá uma vez, vou ir pelo C-47 da FAB, descemos lá uma vez, no tempo que eu fui da aeronáutica, é muito bom, né? Vamos lá no Forema, mas é longe que São João, Humaitá, Manaus, mas tem barco, vamos lá. Mas podemos ver, sim, os nossos animais. Mas já estamos no finalzinho do programa, eu quero mandar... Podemos, sim. Os animais continuam do outro lado, eles vão passar por todo o processo de ciclo reencarnatório, vão angariar realmente suas novas constituições, né? E com isso eles vão despertar ainda no Holoceno, com certeza. Né? Tem uma carta aqui simpática que eu recebi essa semana da Arlete Koroviski dos Santos Ibati. Ela pede para mandar um abraço para o pai dele e a mãe dele aqui. Meu pai se chama Arnaldo Koroviski, minha mãezinha já falecida há 2 anos, Judite dos Anjos Koroviski. Seus filhos são Nelson, Neuza, Paulo, Joana Dark, Sônia e Arlete Simone. Diz que o pai dela não perde um domingo espiritismo até desde o primeiro que começou. E eu quero mandar esse abraço para esse pai velho maravilhoso aí no Paraná, um beijão. Que estamos aqui, meu amigo. Eu gostaria de abraçar tanta gente maravilhosa, mas olha o volume, a pergunta que não acaba mais. Tem aqui a Suzana de Ribeirão Preto. A Suzana tem uma pergunta interessante no finalzinho. Olha só. Eu vou ter que responder. Se é normal um dirigente de centro espírita gritar na reunião, dando soco na mesa e dizer que quem manda ali é ele e que quem não aceitar sai, que vai fundar o seu próprio centro espírita e que aí, olha gente, isso é um desequilibrado. Esse homem tem muito dono de centro espírita, se acha dono do centro espírita, viu, Suzana? Tem um monte aí. É o Rogério de São Paulo que manda um carinho para Solange. Tem muita gente que doutrina espírita gritando, xingando, estapeando o médio, sai, faz isso, faz aquilo. A Márcia do Tocantins. É uma conversa com a pessoa. Você está falando com gente, com inteligência. É verdade. Não adianta você gritar, xingar o obsessor, porque é um ser. Você poderia estar naquele local. E olhe lá se nós não vamos precisar da sala mediúnica para despertarmos depois que desencarnar. Essa foi a grande surpresa de um trabalhador da nossa casa. Ele desencarnou e veio para a sessão mediúnica dizendo às pessoas, estudem pelo amor de Deus. Porque eu achei que já sabia tudo. Né? Então que a gente possa pegar essa como exemplo. Mas meio-dia chegou no finalzinho do programa, Sônia de São Paulo, Ana Vicência do Piauí, Danilo de Rondônia, José do Paraná, Antônio Zica de Minas Gerais, Sandra de Uberaba, Fábio de Pajé no Rio Grande do Sul, Vicente do Piauí, Jane do Espírito Santo, Sheila de Sergipe, Edgar de Piracicaba, Márcia Caldas do Rio de Janeiro, Copacabana, Vera do Paraná, Maria José de Tatuí, São Paulo, Danilo de Rondônia, Joelma de Monte Alegre, meu amigo Gustavo Mateus, sempre presente de Limoeiro, Pernambuco, Zé Reis Chaves, com fax aqui, tem outro aqui de Ipuã, São Paulo, Joaquim da Barra, é tanta gente, mas a gente chegou no finalzinho do programa, domingo Marcel Mariano aqui, e provavelmente no outro domingo
Divaldo Franco. Você que tem amigos no exterior, passa o e-mail para ele, diga que agora, graças a Deus, finalmente, felizmente, conseguimos resolver os problemas técnicos no provedor e o programa está na internet com imagem e som. Solange, o seu bom dia a esse povo. Obrigada. Obrigada para todos vocês. O mundo inteiro nos assistindo, todo mundo participando. Agradecemos muito, muita paz, reflexão, percepção. Eu estou com o choque em casa, no seu livro Ponto de Sensação, diz que o homem só precisa disso. Perceber. Quando nós nos percebermos eternos, aí vamos ver quanta responsabilidade nós temos pela nossa caminhada. Muita paz, um grande beijo para todos vocês. Veloso, deixa eu ter logo também, pessoal. E até domingo com mais um programa.